Esse livro até foi traduzido para o português, mas eu tenho alguns probleminhas com a tradução. Olá, Sinners! Meu nome é Alison e a biblioteca está aberta. E hoje a gente vai discutir um romance da Angela Carter, que é A Paixão da Nova Eva, e que inclusive é parte da minha dissertação de mestrado, então eu vou ter que falar muito bem sobre isso. E a gente vai retomar um pouco do que a gente falou no último vídeo. Então vamos lá, uma introdução. A gente comentou que a Angela Carter vai estudar os livros do Marquês de Sade e analisar que a mulher, dentro do sistema patriarcal, tem duas possibilidades de existência. Uma é a Justine, ou a Maria, né, dentro do cristianismo, que é essa virgem pura, sagrada, e a outra é a Juliette, ou a Eva, que vai ser essa mulher que vai usar a sua própria sexualidade como um mecanismo de tortura. Então ela vai tentar se colocar no lugar do homem. Para a gente estabelecer esses lugares de homem e mulher, é importante a gente entender que a Carter não está trabalhando com um princípio de ontologia, ou seja, um princípio de que os homens são homens e as mulheres são mulheres e ponto. Na verdade, ela está seguindo uma linha do feminismo marxista que vai defender que as relações de gênero, na verdade, são relações de classe. Ou seja, que as próprias ideias de homem e mulher derivam de um sistema patriarcal em que o homem só existe como dominador, enquanto a mulher só existe enquanto submissa. Então, a Juliette vai tentar ocupar esse posto de dominadora, mas por ainda ser uma mulher, isso quer dizer, por ainda ter uma genital feminina, ela continua sendo morta dentro do patriarcado, porque tanto a Justine quanto a Juliette precisam ser mortas. E a Carter vai concluir isso tudo falando que a melhor maneira de subverter o sistema patriarcalista talvez seria a possibilidade de amor verdadeiro, ou seja, a ideia de um desejo recíproco. A gente destrói esse sistema em que o homem é um sujeito desejante e a mulher é um objeto desejado, e a gente cria uma relação de desejo mútuo, que é o que a Carter vai chamar de amor verdadeiro. Beleza, retomamos o que a gente falou sobre a Carter. E aí agora a gente vai entrar no romance de fato, que é A Paixão da Nova Eva. Lembrando, nesse canal a gente tem spoilers, porque a gente não lê literatura para saber o que acontece, a gente lê literatura para saber como é contado. E eu vou destrinchar aqui bastante do que acontece dentro da Paixão da Nova Eva. Ai, minha voz tá grave, eu tô rouca. A Paixão da Nova Eva é um romance que Angela Carter publica em 1977 e que originalmente chamava A Grande Hermafrodita, ou O Grande Hermafrodita, como nunca foi publicado em português. A gente não tem essa oficialização de qual seria o gênero desse sintagma hermafrodita que ela queria trabalhar. Mas volta. E a gente tem a introdução do romance com esse personagem que é o Evelyn. Sim, Evelyn é um homem. E o Evelyn é apaixonado por uma atriz, que é a Tristessa. E a Tristessa seria a mulher perfeita. Ela tem aquele choro tão real que apenas as mulheres e os homossexuais entendem. Então a gente vai desde o início ter a construção dessa personagem, que é a Tristessa, como o ápice da feminilidade e como o suprassumo do desejo masculino. É tudo que o Evelyn sempre quis. Até que ele vê uma foto dessa atriz sem maquiagem rindo. E aí todo o desejo por ela vai embora, como se ela só bastasse enquanto aquele ícone perfeito de feminilidade. Beleza. O Evelyn vai para os Estados Unidos, ele é professor, e aí nos Estados Unidos está tendo uma guerra civil. E aí ele não vai poder ficar lá dando aula e tal, mas ele tem um tempo à toa nos Estados Unidos. E aí ele passa por um quadro dentro desse lugar que ele vai conversar com o oficial do exército, né, que vai contar para ele que ele não vai dar aula por causa da guerra civil. E aí ele passa por um quadro com um hermafrodita, que era uma figura que chamou sua atenção com seus peitos e seu... E eu falo que esse sintagma é muito importante, como a Angela Carter o usa, porque na tradução brasileira ele foi traduzido como pênis, e não é essa a linguagem da Carter. Então eu tenho problema com essa higienização que aconteceu no texto da Carter. Beleza, mas volta. E aí tá, passamos por essa imagem de hermafrodita, foi. E aí o Evelyn vai encontrar uma mulher, que é a Leila, e aí ele vai achar a Leila gostosa, e aí eles vão ter um relacionamento ali sexual, primordialmente sexual, não há nada de romântico lá, especialmente porque a Leila engravida. Nisso que a Leila engravida, ela amaldiçoa a masculinidade do Evelyn e surta. E aí ele fica tipo assim, tá, agora que você tá grávida, eu não tenho mais desejo por você, todo meu desejo foi embora.
E aí eu vou te mandar aqui para uma clínica ilegal de aborto. E aí, quando você voltar, e aí você vai voltar acabada, destruída, precisando de apoio, eu vou embora, porque perdeu, né, a graça. Então a gente já tem, retomando as ideias do Marquês de Sade, lá no Seduction Woman, essa ideia do homem que tem a mulher não como sujeito, mas como objeto de desejo. Quando esse objeto não é mais válido para ele, ele vai embora. Beleza. Aí nisso que o Evelyn vai embora, ele passa pelo deserto, e no deserto ele é atacado por um grupo de mulheres que são como se fossem amazonas, mulheres com um peito só. E o fato de elas terem só um seio vai ser importante não para o contexto da história, mas para o contexto em que a Carter escreve o romance. Já chego lá. E aí ele vai ser raptado por essas mulheres e levado para a cidade subterrânea de Beulah, que é uma cidade mística onde todas essas mulheres estão e que é regida pela mãe, a Santa Mãe, que seria essa mulher que transformou a sua própria existência feminina num ícone, num símbolo, beleza. E aí na cidade de Beulah, ele vai ser transformado em uma mulher e depois fecundado com o seu próprio sêmen de quando ele era homem. E desse filho nascerá o Messias da antítese. É essa a grande missão da mãe. E aí, beleza, ele tá lá sequestrado, aí fazem a cirurgia lá. Isso não é explicado dentro do romance. Como colocam peito, como mudam todo o corpo dele, como fazem todo esse sistema anatômico, né, para transformar o corpo dele num corpo feminino. E depois disso, a ele também são ensinados vários comportamentos para que ele seja uma mulher. É o momento que ele vai entender que essa realidade de ontologia feminina, de que mulheres são assim por nascença, não existe. Que é tudo um sistema comportamental que é ensinado e adquirido. E aí, enquanto ele está sofrendo esses abusos, né, ele consegue fugir de Beulah. E aí, nisso que ele foge de Beulah, ele vai ser raptado de novo, agora por um homem, que é o Zero. E o Zero é líder de um harém de 7 mulheres, e ele dorme com cada uma dessas mulheres uma noite na semana. E a Eve, e agora olha só, o Evelyn, quando é transmutado em mulher, vira Eve, né, ou Eva, essa primeira mulher. Mas ele vai falar que Eve é a diminuição de si mesmo, Eve como redução de Evelyn. E é essa ideia do pensamento dele masculino, de que a mulher é uma parte reduzida da masculinidade. E não só isso, mas quando ele se vê no espelho, ele fala que fica duro com a imagem do seu próprio corpo. Então ele virou, de certa forma, o seu próprio desejo. E isso vai ser muito importante quando a gente voltar na tristeza, mas vamos continuar. E aí o Zero tem essas 7 mulheres que trabalham para ele, transam com ele toda noite. E a Eve vai entrar nesse grupo. E aí descobre que as mulheres se odeiam, se rechaçam, mas quando o Zero tá com uma delas no quarto, elas têm relações entre si. Então a gente tem essa combinação de o quão problemática é a ideia dessa união entre mulheres, porque elas ainda se odeiam, elas ainda são parte do sistema que quer as matar e quer transformar elas em escravas sexuais, e ao mesmo tempo elas desenvolvem um outro tipo de sexualidade em segredo do Zero. E quando a Eve vai ser abusada pelo Zero pela primeira vez, que é assim que ela perde a virgindade, né? E isso é muito importante, porque agora ela tá jogada no lugar do objeto. Ela teve essa relação sujeito desejante, objeto desejado invertida. A gente vai ter ela tentando performar uma feminilidade tão extrema que o Zero começa a duvidar se ela não é lésbica. E aí a gente tem essa ideia de que a feminilidade como performatividade ou como performance, né? Porque aqui a gente tem a Eve no lugar de performance, é muito construída como um ideal inalcançável. Porque quanto mais perto você chega desse ideal, menos real você parece. E a Carter já trabalhou com isso em alguns outros textos, né? Depois a gente pode falar sobre eles, como A Senhora da Casa do Amor. Mas volta. E aí, essa ideia de ela não ser uma mulher, mas sim uma lésbica, vai ecoar lá no que a gente trabalhou no último vídeo sobre a Monique Wittig e a ideia de que lésbicas não são mulheres. Por quê? Porque pensa, Katia, se a gente tem aqui um feminismo marxista, em que a mulher é só o objeto de desejo submisso do homem, não existe mulher além disso, a lésbica desestabiliza essa estrutura. Porque a lésbica é uma existência feminina que não está submetida ao desejo masculino. E o Zero, por exemplo, odeia a tristeza. Por quê? Porque a tristeza é a mais mulher entre todas as mulheres, a sapatão das sapatões.
Porque apesar de ela ser esse ápice da feminilidade, ela é inalcançável. Se a mulher não é abusável por parte do homem, ela não é mulher. Ela tem que ser a sapatão das sapatões. A mulher só existe a partir do olhar masculinista. Então, vamos lá, continuando a história. O Zero junta esse grupo de mulheres para invadir a casa da Tristessa e matar a Tristessa. E aí eles vão, invadem a casa dela. Tem várias estátuas, inclusive estátuas de vidro, como se fossem lágrimas. E aí eles encontram o corpo da Tristessa, tipo no mausoléu, com estátuas de vários atores famosos. E aí aqui eu vou parar para a gente explicar um pouquinho das referências da Carter. A Angela Carter morou nos Estados Unidos durante uma época, e ela morou lá exatamente durante a época em que o Charles Manson estava atacando e matando várias mulheres. E aí, em resumo do Charles Manson, ele tinha esse harém de mulheres e ele estava querendo levar todos para essa cidade subterrânea, que seria um novo paraíso. Então olha só como a gente tem um monte de referência dentro da história. A gente tem o Zero, que é claramente a personificação do Charles Manson e do harém. E a gente tem Beulah, a cidade subterrânea, como esse lugar onde o Charles Manson queria chegar. Mas Beulah não é um ápice da existência feminina, regida pela mãe? Mas a gente volta aí daqui a pouco para explicar como a Carter vai problematizar isso. E finalmente, uma das vítimas do Charles Manson foi a Sharon Tate, que dizem que foi encontrada sem um dos seios. E aí isso explicaria por que as amazonas que moram em Beulah não teriam um dos seios. E todas as estátuas fariam referência a essas pessoas famosas que morreram por causa de Hollywood, né? A gente tem uma crítica muito ferrenha aí à produção hollywoodiana, a esse sistema, né, de celebridades, e a Tristessa como parte deles. Só que o que acontece? Na verdade, a Tristessa não tá morta. E ela acorda e tenta fugir, mas ela é capturada. Nisso que ela é capturada, o Zero se prepara para abusar dela e tira a roupa dela e descobre que ela tem um pênis. E aí ele tem uma crise de riso. Mas vamos pensar em como a Tristessa foi definida esse tempo todo? Ela era o ápice da feminilidade. Mas a gente não está mostrando que a mulher só existe enquanto objeto de desejo masculino. A mulher é uma ideia criada pelo patriarcado como submissa do homem. Então é lógico que a mais mulher entre as mulheres seria um homem, porque ele teria se transformado no seu próprio objeto de desejo. Então tem quase uma ideia de que essa transexualização cria mais mulheres do que mulheres, né? A gente pode retomar isso aqui no vídeo que a gente for falar sobre teoria queer, sem ser o próximo outro. A gente volta aqui e discute um pouco dessa anatomia, tá? Mas então vamos seguir. E aí a gente descobre que a Tristessa tem um pênis, e aí o Zero decide fazer um casamento entre a Tristessa e a Eve. E a Eve se identifica de certa forma com a Tristessa. De certo modo, ambas se tornaram objeto de seu desejo e têm uma existência que rompe com a heteronormatividade. E aí a Eve se junta à Tristessa, as duas conseguem fugir e matar tanto o Zero contra todo o harém e ficarem juntas e finalmente terem uma relação. E olha como essa relação é interessante. A gente tem uma mulher trans, apesar da Carter não usar esse sintagma, né? A gente tem a Tristessa, que é uma mulher que possui um pênis, e a gente tem a Eve, que é a mente de um homem num corpo transexualizado. E essa relação vai acontecer entre esses dois seres. E a Eve, inclusive, vai falar que daquela relação surgiria o hermafrodita platônico. Então vamos tentar entender um pouquinho o que seria esse hermafrodita platônico para Carter. A Carter trabalha com o que na minha dissertação eu chamo de androginia relacional, que é a ideia de que não existe um ser andrógeno, né? A Virginia Woolf tenta desenvolver a ideia de uma mente andrógena e um ser andrógeno, tanto em Orlando quanto em Um Teto Todo Seu. E a Carter vai virar e falar, tá, isso não existe. A androginia só existe enquanto um modo de relação entre seres. É quando os seres encontram essa reciprocidade de desejo que a gente tem uma possibilidade do surgimento de um hermafrodita platônico. Só que assim que elas terminam de consumar essa união, um grupo de crianças aparece e mata a Tristessa sem querer, para ajudar a Eve. E aí a gente tem a ideia de que o sistema patriarcal, né, esse mundo em que a gente vive,
não admite a reciprocidade do desejo. Se ela é a forma mais subversiva de existência, o sistema sempre vai destruir sua possibilidade. E aí, para terminar, a Eve vai voltar para Beulah e vai descobrir que a mãe, na verdade, é uma velha caquética. E o que isso quer dizer? Beulah como esse lugar que o Charles Manson queria construir, a mãe como uma velha caquética que está tentando criar as coisas, a Carter como uma grande ateia, era do lado de mistificar a feminilidade é um problema ao feminismo. A gente não pode matar Deus e falar vamos destruir esse grande sistema masculinista para depois vir e falar como mulheres são perfeitas, incríveis, maravilhosas. A gente precisa destruir a ideia de mulher também. A ideia de mulher também deriva desse sistema e a gente precisa acabar com os dois. E aí a Eve entende que ela não quer voltar para sua existência masculina enquanto Evelyn, mas ela também não quer terminar de consolidar a sua existência enquanto Eve, porque esses dois regimes são regimes que suprimem a possibilidade de uma existência real. Então a gente tem quase uma construção não binária aí em 1977, de que a possibilidade de existência que pode superar todos esses regimes de gênero é uma que não se encaixa nem no masculino e nem no feminino, que seria essa existência hermafrodita pelo sintagma da Carter ou andrógena pelo sintagma da Woolf. Então, essa é A Paixão da Nova Eva, em resumo, da Angela Carter, mas eu recomendo que vocês leiam, porque é um texto muito interessante, um pouquinho confuso, mas aí vocês leem, voltam aqui pra assistir o vídeo de novo e entender melhor o que tá acontecendo. Haha, a Titi é ótima, né? Tá bom. E vídeo que vem a gente vai trazer um pouco dessa discussão da Carter sobre a mulher de Sade, tem um pelinho ali, pra literatura brasileira. E a gente vai abordar um conto do Caio Fernando Abreu. Então vejo vocês lá. Beijinho da tia!